E aí, meus queridos, tudo bem? Eu não poderia começar esse vídeo sem falar algumas palavras para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado por terem ajudado na visualização do vídeo de ontem sobre Sound of Freedom. Como muitos devem saber, todos os canais da Liga Nerdola que fizeram review de Sound of Freedom receberam algum tipo de shadow ban, e comigo ontem não foi diferente. No momento em que eu fui postar o vídeo e a plataforma já sinalizou que a monetização e o alcance estaria limitado. Precisei mexer em algumas coisas para que isso pudesse ser, entre aspas, corrigido, e logo depois, quando teve a estreia, outra coisa me chamou a atenção. Normalmente, a média de pessoas que acompanham a estreia é em torno de 40 pessoas, e ontem tínhamos 20. E logo depois eu vi que o número de visualizações também não estava o que eu chamo de normal. Então foi quando eu pedi aqui na aba de comunidades para que vocês pudessem ajudar na visualização por meio do compartilhamento do vídeo. Eu sei que muitos podem dizer, Grifo, mas eu só assisti, cara. Eu não compartilhei, eu nem comentei, cara. Caras, todos ajudaram. Todos foram importantes e fundamentais para que o vídeo pudesse ter algum tipo de visualização e que ele pudesse chegar a outras pessoas. E assim foi. De verdade mesmo, eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E se eu puder pedir alguma coisa para vocês, é que ajudem a Liga Nerdola. Ajudem, todos, sem restrição. Se inscrevam nos canais, divulguem seus conteúdos, apoiem todos, porque todo dia é uma batalha. Mas tem alguns dias que essa batalha ela fica um pouco mais intensa e a gente só consegue avançar por causa de vocês. Eu sei que muitos de vocês já acordam de manhã ou até mesmo de madrugada, já acompanhando os nossos conteúdos, vão para os seus trabalhos, faculdades, escolas e sempre nos ouvindo ou assistindo. Obrigado por elogiarem nossos vídeos e também por orarem por nós. Obrigado pelo carinho de sempre. Que o bom Deus possa abençoar todos vocês. E vamos seguir para mais um vídeo. Olá, meus queridos nerds, nerdolas e geeks, aqui é o Grifo e sejam todos bem-vindos ao canal. E meus queridos, eu estou aqui no seu site de notícias nerds mais confiável, que é o Se Liga Nerd. E vejam só essa manchete: informante revela perseguição a conservadores e recompensas por consciência social na Disney. Pô, e de cara eu já sou obrigado a fazer aquele exercício imaginativo. E se fosse ao contrário, hein? E se fosse perseguição aos trabalhadores de pensamento ou de ideologia da esquerda ou progressista? E se de repente essa empresa já não estaria sendo processada e os seus proprietários talvez até presos? Mas vamos direto para a matéria. Um colaborador não identificado da Disney alegou que a empresa insistia em que seus funcionários mantivessem registros relacionados à diversidade, equidade e inclusão. Estes registros, conhecidos como diários DEM, afetavam a ascensão profissional, o aumento salarial e até mesmo a estabilidade no emprego. O colaborador denunciou também uma suposta perseguição sistemática aos funcionários com orientações políticas conservadoras. Olhem, eu já trabalhei em empresas grandes em que os seus funcionários eram promovidos pelos mais variados tipos de benefícios. Às vezes por pagar uma cervejinha pro chefe, ou na hora do futebol da empresa, passar a bola pro chefe fazer o gol, torcer pelo mesmo time do chefe mesmo que o seu time fosse outro, ou até mesmo outros tipos de agrado dos mais variados gostos. Mas isso que nós vamos ver aqui na matéria parece ser algo muito mais complicado, não é mesmo? Bem, de acordo com o youtuber WD Pro, desde o verão de 2020, muitos funcionários da Disney foram instruídos a registrar suas ações relacionadas à DEI. Este registro das chamadas ações virtuosas tinha implicações na segurança do emprego e na remuneração do trabalho. E já de cara, a impressão que eu tenho é que, apesar do nome bonito que se coloque nisso, para mim essa ação não passa de coerção. Você tem que fazer o que eu mando. E vejam que isso era implantado de maneira tão coercitiva e imposta que, se estivéssemos falando de um bônus, ele poderia ser perdido se houvesse alguma divergência com a Latromba Newton, ou se as crenças que ela defendia não fossem compartilhadas. Caras, de novo eu pergunto, imaginem uma empresa conservadora obrigando seus funcionários a pensarem como o chefe da empresa. E vejam só mais outras informações obtidas. A partir do verão de 2020, qualquer expressão de crenças políticas ou socioculturais, seja no local de trabalho, fora dele ou nas redes sociais,
que não estejam alinhadas com a visão de esquerda radical poderia resultar em conversas e discussões sérias com o RH. Vejam só, meus queridos, um dos meus campos de trabalho na psicologia é observar e analisar a relação do ser humano com a tecnologia. E este tem sido um dos pontos principais de preocupação da psicologia atual. Mas por que, Grifo? Porque o fato de você hoje, por conta da tecnologia, permite que você possa ter contato com qualquer pessoa do mundo 24 horas por dia, e por que não dizer com a empresa a qual você trabalha, o nível de estresse, medo de perder o trabalho, a insegurança por conta da concorrência, tudo isso tem feito com que o ser humano tenha ficado cada vez mais com determinados tipos de síndromes e também desenvolvendo algumas psicopatologias. Tanto é que não é muito raro as pessoas estarem em casa e, no entanto, precisam ficar ligadas ao celular, por exemplo, caso a empresa venha chamar. Então, somente isso já causa um nível de estresse elevado na relação entre funcionário e empresa. Agora, meus queridos, imaginem só você ter que ficar o tempo todo se policiando se aquilo que você está postando pode ser observado pela empresa que você trabalha como algo que pode prejudicá-lo na sua estabilidade na empresa. Novamente eu pergunto, somente esse comportamento de stalkear o funcionário vindo por parte da empresa já não seria um motivo de processo? E elevando ainda mais o debate, e as suas relações sociais? Será que você seria obrigado a parar de conversar ou dar aquela curtidinha no post da sua mãe ou do seu pai que são conservadores? E vejam o que esse informante falou. Se ele soubesse como seria trabalhar na Disney, teria ficado desolado. Apesar de seu sonho de trabalhar para a Disney, a realidade revelou-se um pesadelo. Ele nunca havia trabalhado em uma empresa que fizesse tais exigências e as vinculasse à remuneração. Poxa, e não é somente isso, mas também a sua permanência na empresa. E isso que esse informante falou é bem importante frisar. Para muitas pessoas, ainda visitar a Disney é um sonho e essas pessoas ainda farão o impossível para realizar esse sonho. Para outras, um grande sonho, até mesmo profissionalmente, é trabalhar em uma grande empresa como a Disney. Agora, imaginem o tamanho da desilusão dessas pessoas ao chegarem neste lugar e encontrarem uma realidade como esta. É lamentável para nós que assistimos às obras da Disney nos anos 90, 80 e alguns até mesmo na década de 70, ver que ela hoje se tornou daquele que deveria ser o lugar ou o reino dos sonhos ou da magia, tristemente se tornou um lugar regido por imposição. Grifo, mas é tal a diversidade, você é contra? Caras, é claro que não. A diversidade está em todos os lugares. Ela está na relação entre pessoas que são totalmente diferentes. Como, por exemplo, um casal em que você tem uma pessoa mais racional e a outra mais voltada para áreas humanas. E no dia a dia, elas vão encontrar respostas que sejam a união tanto da parte humana como da parte racional, ou simplesmente terão situações em que a resposta precisará ser totalmente racional e outras totalmente humanas. A diversidade ela é fundamental para observar uma situação de prismas diferentes. Enquanto um está vendo uma situação de um determinado ângulo, o outro está vendo de outro. E no debate das partes positivas e negativas de ambos os lados, se encontrará uma resposta que seja interessante e válida para todos. Da discussão nasce a luz. Mas seguindo com a matéria, aparentemente um colaborador subordinado a Latromba Newton implementou um novo processo de contratação, parte da iniciativa DEI. Este processo dispensou a necessidade de muitos candidatos atenderem a critérios específicos, ou seja, critérios técnicos. Então, meus queridos, imaginem vocês serem dispensados de uma triagem para concorrer a uma vaga de emprego, sendo que você perdeu a vaga porque o outro concorrente simplesmente tuita mais para a esquerda do que você. E isso falando de maneira bem superficial, hein, galera? Agora vejam só isso. A presidente de vendas de publicidade da empresa, Rita Ferro, afirmou que espera triplicar os compromissos dos parceiros de publicidade para o DEI em 2022, atingindo 300 milhões de dólares.
Esses aí, meus queridos, são aqueles parceiros, sabe? Em que muitos deles a gente não pode nem pronunciar, que acaba complicando muita coisa. Vale lembrar que boa parte, se não todo este investimento nesse tipo de publicidade, também pode ser abatido através do imposto de renda. Quanto à alegação de perseguição a conservadores, a discordantes de visões extremistas de esquerda, nenhum documento foi encontrado. Contudo, há o depoimento público de Gina Carano, que alega ter sido perseguida pela empresa antes de ser demitida. E galera, isso foi realmente muito sério. Quem já acompanha as notícias do mundo nerd há algum tempo sabe muito bem qual é o tipo de pressão e tratamento que ela recebeu na época, por conta até de algumas declarações que ela fez, que no entanto não foram graves, até porque outros atores que também fazem parte daquela galera bonita falaram coisas muito piores e mesmo assim permaneceram na série O Mandaloriano ou em outras produções da Disney, mas sem nenhum tipo de retaliação. E vejam só o que a Gina Carano falou. Eu passei por muitas coisas e percebi claramente o bullying que estava acontecendo. Sabe quando os boxeadores se concentram tanto em acertar a cabeça que esquecem de atacar o corpo? Sinto que a Disney ou a Lucasfilm ou quem quer que seja, certas pessoas da empresa, sinto que estou sendo perseguida e você pode sentir isso. Ou seja, na época concentraram o foco somente nela e ela se viu sendo atacada de todos os jeitos. Bem, uma das coisas que essa matéria deixou bem clara é que a Disney passou a contratar os seus empregados, e não digo isso somente pela questão dos parques ou da parte administrativa, mas também pela questão criativa, não por uma questão de competência, mas sim pela questão ideológica, e nós estamos vendo isso todos os dias através das suas produções que se tornaram coisas totalmente pobres. Mas fora isso, imaginem o dia a dia de cada um desses trabalhadores que estão trabalhando na Disney porque primeiramente acharam que seria maravilhoso realizarem o sonho das suas vidas, trabalharem numa empresa como esta, e se veem obrigados a fingirem serem alguém que eles não são. Mas por que se submetem a isso? Porque precisam trabalhar. Bem, de uma empresa também que tem mandado os seus funcionários se calarem ou não manifestarem as suas opiniões em relação às crises que a empresa tem passado, não é de se estranhar, né? Mas me digam aí, meus queridos nerds, nerdolas e geeks, vocês conseguiriam trabalhar em uma empresa desse jeito? E isso que a Disney tem feito é cabível de processo? Por gentileza, coloquem aqui seus comentários porque eu quero muito saber, hein? E eu insisto em convidar para que você se inscreva no canal, ajudando a aumentar a sua relevância. Se você gostou do vídeo, parabéns pelo ótimo gosto. Mas se você não gostou e assistiu o vídeo todo, parabéns pela paciência. Ficamos por aqui e um forte abraço do Grifo.